iniciar a nossa matéria, né? Que principalmente para vestibulares aí é importante, tá? E para o Enem também, que vira e mexe aparece questões sobre esse primeiro item aí que a gente vai conversar, já iniciar hoje. Não temos pressa, tá? Isso que eu queria deixar claro para vocês. Então, normalmente, todos os anos eu começo com um grupo, assim, do meio de março para o final. Ano passado, que foi, né, uma questão que fugiu da minha alçada, a gente começou abril, quase maio. Então, tipo, esse ano eu resolvi, então, começar bem mais cedo, que é para a gente ir com muito mais tranquilidade, para dar tempo lá para as revisões, né, próximo das provas, sejam lá as provas que vocês forem fazer, mas eu sempre digo, né, a gente vai dar ênfase sempre, né, para as provas mais conhecidas e para o Enem, tá? Quando eu digo mais conhecidas, aquelas que estão aqui na nossa volta, que é Católica, né, a UCS, a PUC e a URGS. Essas são os nossos focos, assim. Caso alguém for fazer uma outra diferença, uma outra diferente, né? Queira um material um pouquinho diferente, aí depois me chama ali sem problema, né? Que eu tenho aí, inclusive de fora do estado. Se eu não conhecer, eu também procuro, não tem problema. Ano passado mesmo, alguns de vocês foram fazer o PF, foram fazer a Fevale, né? Que inclusive tivemos aí alguns aprovados na Fevale, né? Tem vergonha aí de mostrar a carinha. Então, a gente depois pega um material mais específico sem problema nenhum, tá? Bom, então vamos conversar assim, primeira coisa, né? Então, assim, ali o grupo a gente vai utilizar justamente para isso, tá? Justamente para tirar dúvida. Se não quiser colocar no grupo a dúvida, alguma dúvida depois com o material, já vou falar sobre ele, né? Sobre gabarito, alguma coisa, me manda inbox, que assim que eu puder eu respondo, né? Eu, como dou aula, os únicos dias de adianto para vocês que eu tenho folga é segundas à tardes, tá? Segundas à tardes e cedinho na quinta-feira, tá? Todos os outros horários eu estou em aula, né? Manhã, tarde e literalmente noite. E sexta de noite, mas aí sexta de noite é o que eu costumo dizer, é a minha folga. Mas também pode mandar. Se eu não responder na hora, com certeza eu vou responder na sequência, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos. Bom, em relação ao material, tá? Mandei para o cara me devolveu, estava até falando com uma colega de vocês hoje à tarde, manhã, já nem me lembro mais, sobre a questão do material. O material, ele já enviei para o rapaz lá em Porto Alegre, que eu mando fazer em Porto Alegre, que é muito mais barato, né? Pasmem, é muito mais barato mandar, mesmo com Sedex, é muito mais barato mandar fazer em Porto Alegre do que fazer aqui em Rio Grande, tá? Ou em Pelotas, né? Nunca encontrei lugar mais barato. Então, e é de bastante qualidade, né? Então, o pessoal aí que já foi meu aluno ano passado, que tem esse material, ou aqueles que já tiveram contato com o meu material impresso, ele é de bastante qualidade, tanto folha como capa, né? Esse ano, inclusive, eu aumentei a letra, né? Porque ficou muito pequenininha a letra ano passado, então aumentei a letra para dar uma qualidade maior, obviamente que dá um número maior de páginas, mas isso já está incluído no preço que a gente acertou, tá? Então deve estar chegando aí, ele me devolveu, porque estava com um problema ali como é que é, na margem, né? Para não ficar em cima lá dos números, né? Das páginas. Então ele pediu para eu dar uma formatada, eu não consegui fazer hoje à tarde tudo, mas agora na sequência, para agora, acho que amanhã ou depois de amanhã eu já consigo fazer isso e já reenvio para ele. Então, talvez semana que vem aí, até sexta-feira, e aí a gente vai combinando, né? E eu entrego para vocês aí em casa, ou a gente combina, aqueles que vão lá fazer o cursinho onde eu dou aula, também, isso aí é o de menos, tá? Fiquem tranquilos, tá bem? Tudo que a gente vai conversar, tudo, literalmente, com exceção, claro, dessa parte introdutória, tem na apostila, tá? Eu costumo dizer, inclusive, que a apostila ela vai servir daquele livro de apoio para o grupo, tá? Uma outra coisa que eu vou pedir encarecidamente para vocês, eu sei que alguns aqui, né, estão se formando no ensino médio, tem aula de manhã, de tarde, inclusive, né, fiz esse mesh aí no horário que é para justamente adaptar a vocês. Sei que muitos de vocês vão fazer também outros grupos, né? Inclusive o grupo de uma amigona minha, que é antes agora, não sei se ela já começa agora ou começa mais para março, né? Então eu conversei com ela e aí resolvi passar esse grupo mais tarde, porque a terça-noite eu dedico toda ela para vocês, tá? Então, a gente deu essa ajeitada nesse horário justamente por isso, né? Para ela também, para não ficar que o pessoal estava em dúvida, fazia um grupo, fazia outro. Então, quem quer fazer, não tem problema agora, né, de fazer. Tem mais 2 ou 3 alunos, né? Tem um casal de namorados, que eu não conheço eles, né? Que está por entrar, talvez aí para a semana que vem ou na outra.
também venham aí se juntar aí a nós aí na sequência, e uma outra menina que é de Porto Alegre, né? Também aí na sequência. Mas aí a gente vai vendo aí, dentro daquele limite que eu já falei para vocês, eu não trabalho mais com 15 alunos, né? Nós já somos 11 ali no grupo, então quer dizer que tem 10, ainda restam 5 vagas. Então, não vamos trabalhar mais que isso, podem ficar tranquilos, né? Então, o que eu falo está falado e é sobre isso, tá? Outra coisa, né? Em relação, e depois aí a gente vai conversando, né? Eu sempre peço para você assim, caso, né, em relação aos pagamentos, caso vocês não possam pagar naquelas datas que nós combinamos, me avisem. Não tem problema, pessoal, não sintam vergonha, né? Eu sei que às vezes a gente se atrapalha, esquece, o pai e a mãe esquece, de repente paga uma outra conta, não tem problema, só me avisa, tá? Elton, não vai dar para pagar tal dia, eu vou pagar tal dia. Beleza, tá? Sem problema nenhum, só peço que, porque também, assim como todo mundo, também preciso dessa grana, inclusive, para fazer, né, a movimentação aí dos livros de vocês, que já, inclusive, a 50% já está pago, né, que foi que eu paguei lá o livro 1, tá? São 2 livrinhos, só para deixar claro para vocês. Eu até estou pensando, só para vocês terem ideia, eu estou pensando em fazer em 3 livros esse ano, tá? Que é para dar uma qualidade maior, ok? Então, como eu falei para vocês, já está incluído no preço, não tem nenhum pila a mais para vocês. Para deixar, eu aumentei, como eu repeti para vocês, a letra ano passado eu achei, né, muito pequenininha, que também já estou virando um senhor de idade, né, e quem ri, né, já sabe que não vai passar. Então, o que acontece? Matheus, tu ri, tu vai ver só. Olha aqui, ó. Então, o que acontece? Então, eu já não enxergava bem aquela letrinha pequenininha. Então, eu resolvi, aumentei, né, em 2 números aí, em 2 tamanhos, né, para dar uma qualidade maior, melhor, né, e, consequentemente, isso dá um número maior de páginas. Então, por isso que eu estou pensando em fazer 3 livros, tá? São 3 livrinhos bonitinhos. Tá diferente do ano passado, isso que eu quero dizer para vocês, mas quem tiver os livros do ano passado não tem problema. Quem quiser doar aqueles livros também para fazer propaganda aí do tio Elton, também não tem problema. Tá? Quem quiser curtir minhas coisas lá na minha página também não custa nada, também não paga nada. O Matheus aí é meu parceiro, meu bruxo, está sempre compartilhando as coisas, me marcando, né? Não tem problema nenhum. Isso é bom para vocês, é bom para mim. E aí eu te digo mais. Vamos lá, vamos começar por um aspecto, né? Vocês, para quem já deu uma olhada no que eu coloquei ali para vocês, né? Quando a gente quer medicina, a gente tem que entender que não é só um processo de estudo, é um processo de preparação mental, tá? É um processo de preparação mental. Isso, cara, eu não tenho dúvida. Eu canso de dizer, eu vejo muitos alunos excelentes, de conteúdo, sabe tudo, cara, tudo. Mas chega no dia e aí acontece alguma coisa psicologicamente, tá? E isso é muito sério, tá? Eu estou falando para vocês com aí quase 20 anos, né, de mercado de cursinhos, tá? Acontece alguma coisa, e eu sei o que é, obviamente, né, que o cara não consegue colocar tudo aquilo que ele sabe e às vezes erra coisas assim que tu diz assim, ó, é inacreditável as questões, né, que as pessoas erram. Por quê? Sistema nervoso, tá? Ansiedade, nervosismo, o peso que se traz. Então, por isso que eu te digo assim, ó, grupo de estudo, ele precisa ser leve. Eu sei que muitos de vocês têm aula à tarde, inclusive aula amanhã, tarde, e ainda vão fazer 2 grupos ou um grupo à noite. Tá? Então, o que vocês têm que entender? Que aqui, embora seja um grupo, embora a gente faça online, ele não pode ser pacífico. Tá? Tu não pode ser pacífico, simplesmente olhar aí porque eu estou falando. Eu normalmente vou deixar essas aulas antes com vocês, né? Daqui semana que vem ou na outra, vocês já vão estar com o livro, vocês têm que ser ativos. É esqueminha, é anotação, seja no livro, na apostila, ou se tu vai imprimir as aulas, tu tem que ser ativo. Porque senão não vai adiantar absolutamente nada. E eu estou te adiantando. É como se tu estivesse rasgando dinheiro. Entende? E eu não estou aqui para enganar ninguém. Primeira coisa que eu sempre digo, quem quer medicina, não é fácil. É doloroso o processo. Mas, como eu falei, é um processo. E esse processo, às vezes, ele é bem lento. Entende? Mas que faz parte. Às vezes, tu vê aluno saltar 200 pontos, como eu vi esse ano para medicina. Aluno que me dizem, Elton, eu saltei 200 pontos. A minha média ano passado foi 500, esse ano foi 700.
Beleza? Aí só que o que acontece? Aí chega esse ano, cara, triconfiante, estuda o ano todo e ele aumenta 20 pontos. Aí ano que vem ele aumenta 10 pontos. Tá vendo? Porque é aquele processo que parece que tu bate assim no teto e é um limite. Sabe o que se chama isso? Se chama a própria nossa limitação psicológica. Porque não é de aprendizagem. Entende? Porque o cara tá lá todos os dias estudando, todos os dias no cursinho, fazendo grupo, fazendo exercício, tem que fazer exercício, né? Repetindo, 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 e às vezes a gente perde no nosso psicológico. Ah, e o psicológico, tudo que tu precisar, chorar, me xingar, não tem problema. Ah, minhas costas são largas mesmo. Tô acostumado com isso. Cara, me chama ali, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos desabafar. É para isso que a gente está aqui. É por isso que se chama grupo de estudo. É como se fosse aquele grupo que tu te dá no teu colégio, que tu vai fazer o trabalho. Antigamente, né, na minha época, na biblioteca, tu só ia com quem te dava. Vamos se ajudar, vamos colocar as dúvidas, vamos compartilhar. Quem quiser colocar um link lá, sei lá, de um vídeo, né? Tipo sei lá, de um documentário, né? De alguma coisa assim legal, de um simulado que vai ter gratuito, coisas assim do tipo, compartilha, não tem problema lá no grupo. A única coisa que a gente não pode falar no grupo, não deve, né? Falar no grupo é de política, de futebol, coisas que não tem nada a ver. De resto, estamos lá. Sempre que a gente puder, a gente vai, então, conversar e trocar ideia sobre isso, porque é isso que vai fazer o crescimento. Te lembra? Eu vejo assim, ó, em todos os lugares que eu trabalhei, quem sempre tenta se isolar e estudar sempre sozinho, o processo é mais lento. Tu tem noção disso? Eu tô te batendo a real. Toda vez que tu tenta estudar só tu, não, eu vou estudar só eu, não sei o quê. Eu sei que tem gente que às vezes tem até dificuldade de trabalhar em grupo. Mas toda vez que tu tenta estudar sozinho, ele é mais dificultoso, ele é mais lento. E aquele pessoal que gosta de sentar, vamos combinar de estudar de tarde, 4, 5, fazer os mesmos exercícios, um vai explicando para o outro, um faz isso, um faz aquilo. Eu canso de dizer, né? Vocês podem, hoje, com essa tecnologia que a gente tem de aula online, vocês podem até, inclusive, marcar via Zoom a lista de exercício do Elton, no sábado de manhã. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar o exemplo aqui do Henrique. Então, tipo, tinha conversado com a mãe dele já ano passado, a mãe dele tinha me chamado, em dezembro, acho que foi, né, Henrique? Dezembro, novembro do ano passado, para eu dar aula para ele. E aí, inclusive, falou que poderia ser até, sei lá, sábado de manhã e assim por diante. Então, o que eu digo aqui, ó? Cara, esse é o primeiro item, é dedicação. E aqui, ó, cabeça forte, foco. Eu não estou dizendo que tu tem que esquecer do resto, porque saúde mental, ele tem a ver com tu também dar a tua volta, tu também fazer a tua ginástica, tu também ver a tua TV, tu também fazer a tua leitura, que não tem nada a ver com estudo, que é extremamente importante, inclusive para ganhar, né, gramática, para ganhar, né, conteúdo. Fazer a tua leitura, seja lá de internet, que tu gosta, jogar o teu jogo, jogar o teu futebol, teu tênis, teu beach tênis, sei lá o quê, teu pádel, tua corrida, tua academia, tu namorar, tudo tem tempo. Desde que tu tenha o quê? Uma organização, que tu tenha os horários, entendeu? E que esses horários, eles sejam, obviamente, maior para o teu foco. Tu entende? Aqui, eu tenho certeza, eu canso de dizer isso, e não é prepotência nem arrogância. A gente não vai deixar passar, olha, quase nada, entende? E mais, aqui também, tu pode contar comigo para tudo que tu quiser, não só de conteúdo de biologia, entende? Aqui a gente se prepara biologicamente, em todos os sentidos, para prova de conteúdo e psicologicamente para a prova. Como eu repito para vocês, tenho alunos que vão ser meus alunos de novo esse ano, que não passaram por causa da cabeça. E eles sabem disso. Ou elas, eles, tanto faz. Não passaram por causa disso. Não é falta de conteúdo. É simplesmente porque, né, fica aquela ansiedade, fica aquele nervosismo, e é isso também que eu estou aqui. Para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia no WhatsApp,
por áudio, né, ligação, tanto faz. O primeiro ano que eu fiz grupo, o segundo ano, na verdade, que eu fiz grupo de estudo, minha primeira aula, eu sempre tenho esse papo, né, faço esse tipo de apresentação, falar de vestibular, falar de Enem, né, e aí, por acaso, a mãe, né, de uma das meninas é amiga pessoal da minha mãe, e ela me ligou. Eu estava saindo, porque eu me lembro que eu dava aula das 7 às 9, inclusive uma terça-feira, e aí estava saindo. Estava saindo de carro, tinha um aniversário. E ela me ligou. Acho que nós passamos quase 2 horas no telefone, no WhatsApp, eu sentado dentro do carro, conversando com ela. Porque ela, né, tinha toda uma pressão de querer, né, família, etc., fazer para medicina, e ela não queria fazer medicina. Entende? Então, mas ela fez o grupo, inclusive depois fez aula particular comigo, passou pelo PAV, passou pelo Enem, passou pela universidade particular, passou em tudo. Mas é isso, entende? A gente está aqui para ajudar vocês. Toda vez, a gente tem muito dessa coisa do professor, ele é o cara que me cobra, né, principalmente no colégio. E no cursinho a gente perde isso um pouco, né? Porque o professor está ali realmente para te ajudar. E aí te ajudar de todas as maneiras. E te digo mais, e vocês às vezes nos ajudam e muito, mas muito. E eu posso falar aqui, né, N pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida sendo alunos. Hoje, só para vocês terem ideia, eu tenho amigos pessoais que foram meus alunos, que a gente sai, que faz churrasco junto e coisas assim do tipo. Então, é sobre isso. Entende? Aqui a relação ela precisa ser além e mais a relação de confiança. Porque se tu não confiar naquilo que eu estou te falando aqui hoje, nada do que a gente falar ao longo do ano vai adiantar. Se tu chegou aqui hoje, foi porque tu teve aula comigo ou porque alguém te disse que aqui, né, tu iria aprender biologia. Porque falta, opção tem várias. Entendeu? Mais baratas, mais caras, entendeu? E aqui eu não estou questionando o trabalho dos colegas aí que são da biologia, mas a questão é assim, é o que eu sempre digo, mas nem todos, todo professor tem a sua qualidade, todos eles, todos. Uns mais, outros menos, de repente, no teu ponto de vista. Tu pode amar um e aquele mesmo que tu ama, o teu colega odiar. Mas tem coisas que, assim, que eu não abro mão, que é justamente essa relação humana, embora seja online. E é por isso que eu te digo, acredita no que eu estou fazendo, acredita no que eu estou te falando, acredita no que eu vou te falar ao longo do ano, cara. E mais, acredita que tu pode passar, mesmo tu saindo do ensino médio, mesmo tu fazendo 1 ano de grupo, ou 1 ano de cursinho, ou mesmo tu estando há 3, 4 anos nessa batalha. Acredita. Isso se chama confiança. Eu canso de dizer, eu já vi aluno que sabia muito menos, mas muito, estou dizendo mais muito, não é pouco, mas muito menos que aluno que sabia bastante e que passou para a medicina, e aqueles que sabiam muito não passaram. Por quê? Porque o cara era confiante, porque o cara acreditava nele. Mas também não basta só acreditar e não tocar em caderno, e não fazer lista de exercício. Entende? Então, esse é um ano também para quem quer realmente medicina, seja universidade particular, seja federal, que vocês sabem, né? Tem uma concorrência muito maior, né? Independente da tua escolha, é um ano que tu tem que abrir mão de coisas. É um ano que tu precisa dar ênfase, foco, né? Objetivar o teu sonho. Eu canso de dizer, ano passado, tive um aluno particular, vocês devem conhecer, o Lorenzo, né? O Lorenzo, tu olha para ele, é um guri novo, entendeu? E tá lá. Hoje começou as aulas lá em Pelotas, hoje ou ontem. Entende? Então, é isso. É um guri com 20 e poucos anos vai estar formado. Eu, com 20 e poucos anos, estava entrando na universidade, porque eu não sabia o que eu queria. Passei para economia, passei para administração, imagina. Trabalhar num banco, eu de gravata, tá louco? Entende? Então, são essas coisas. Então, tu precisa acreditar. Tu precisa acreditar que dá. Tu precisa acreditar que é possível. Mas o acreditar, ele tem que vir junto também com esse processo de estudo, com esse processo de dedicação. E aí, quando eu falo dedicação, não é tu abrir mão da tua vida pessoal.
Porque aí também tem esse erro. Tem esse erro. Eu vou abrir mão de tudo. E aí tu só estuda. Porque sabe o que vai acontecer? Tu vai chegar em maio, junho, e tu não aguenta mais. Entende? Então tu tem que equilibrar, cara. Como tudo na nossa vida, né? Alimentação, tudo. Tem que equilibrar. Ah, só que, de novo, o peso, já que agora na sequência a gente vai falar de peso, o peso maior tem que ser estudo. Se tu tiver que abrir mão porque tu tem de ir no namorado ou na namorada, se tu ir numa festa, num aniversário, porque tu tem uma lista de exercício para fazer que está atrasada já, tu tem que fazer aquele processo de revisão, e eu vou mandar o cronograma, na verdade, vai com um livro para vocês, do que tu tem que estudar, quando tu tem que fazer uma revisão, quando tu tem que fazer a segunda revisão e quando tu tem que fazer a terceira revisão. A gente vai conversar sobre isso hoje ainda. Ah, senão não adianta nada. E aí tu deixar aquilo ali acumular, tu não tem só biologia, né? Tu tem que estudar história, matemática, português, redação, tu tem tudo isso esse ano. Então, tu também tem que ser capaz, obviamente, de fazer esse equilíbrio, dizer assim, cara, não vai dar para eu ir hoje aí te ver e tal, amanhã eu vou aí te dar uns beijinhos, a gente se conversa, vai no cinema, mas hoje não dá. Entende? É dizer não. Porque também, senão, não adianta nada. Ah, então, é esse processo que eu quero deixar claro para vocês. Dito isso, vamos começar com isso aqui. Olha lá, apareceu a minha janela, aquela linda, maravilhosa. Aí, agora, o que eu faço? Faço isso aqui. Aí, fecho. Aí, abro de novo. E aí, dá tudo certo. Pronto. Vamos lá, então. Tem uma janela laranja aparecendo para vocês, hein? Não? Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. O que eu coloquei aqui para vocês hoje, para a gente conversar? Ah, algumas coisinhas que são importantes. Vamos lá. Primeira coisa, né? Falando um pouquinho do Enem. Notas gerais, então, né? Enem dividido em ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos, matemática e redação. Ah, o TRI, né? É a metodologia utilizada pelo Enem, né? Que depois, agora, na sequência, eu vou explicar para vocês. Né? Que é vamos dizer assim, uma média que evita, entre aspas, né? Evita que as pessoas chutem as questões. Então, o sistema acaba reconhecendo, né? E classificando, acho que essa é a palavra, classificando as questões. Então, tu vai ter questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Ela já foi um pouquinho diferente, agora o Enem classifica assim, de acordo com a quantidade de acertos. Se a galera acerta muito, é uma questão fácil. Se a galera erra muito, é uma questão difícil. E aí, baseado nisso, tu vai ter um desvio de nota. Então, por exemplo, se tu erra uma questão fácil e acerta uma difícil, o sistema vai reconhecer. Olha esse exemplo aqui, ó. A Mariazinha, que fez 3 acertos, e o Pedrinho, que fez 3 acertos. Dentro do contexto do Enem, olha só, olha o que aconteceu. As questões fáceis estão aqui embaixo. Então, olha só. O Pedrinho acertou a primeira, Mariazinha errou a primeira. E aí, depois, ele acertou essas 3 aqui. Ó. Mas olha o que aconteceu. O Pedro acertou uma muito fácil e acertou 2 muito difíceis para o sistema, para a média nacional. Então, o que acaba acontecendo aqui? Olha a diferença de nota. Isso aqui é um dado oficial, tá bem? Não sou eu, isso aqui foi tirado lá do MEC. Então, olha aqui, ó. Então, o que acontece? Dentro de um ano, se não me engano, esse ano aqui foi 2016, essas questões aqui são de linguagens, tá? Essas questões aqui são de linguagens. Então, onde eles utilizaram esse exemplo. E aí, o que acontece? Olha a nota da Maria, fazendo 3 questões e acertando aquelas que são mais fáceis, e olha aquelas questões, olha o Pedro, né, acertando o mesmo número de questões, e errando as questões fáceis. Entende? Então, o que o sistema disse aqui? Bom,
O Pedro aqui, o que aconteceu? Ele acertou as difíceis, mas errou as fáceis. Teoricamente, isso não teria como acontecer. Ah? Então, claro que esse sistema é falho. Por quê? Porque, de repente, o Pedro estudou mais aquela matéria. Na escola dele, aquela matéria foi trabalhado mais naquele contexto onde ele vivia lá. Né? Então, o sistema reconhece que isso aqui foi chute, esses 2 acertos dele. Então, há uma diferença de quase 200 pontos. Tá? Então, isso é muito verdadeiro. Isso é verdadeiro para uma questão. Só para vocês terem ideia. Uma questão faz muita diferença para cursos concorridos. Então, é assim que funciona o Enem. Então, eles chamam de coerência, né, nos acertos. Ou seja, né, tu acertar uma quantidade menor de fáceis, né? E aí, por exemplo, se tu acertar uma quantidade de difíceis e errar as fáceis, tua nota, ao invés de aumentar, ela baixa, né? Na verdade, ela não baixa, ela só é proporcional ao número de acertos em relação à média nacional. É isso que é o TRI. Então, eu costumo dizer assim, aquelas questões bobas, tu não pode errar. Não pode errar nem passando para como é que é, para grade, que é o que acontece às vezes, né? Lá tá nervoso ou tá com pressa, o tempo tá correndo muito, né? E aí fica naquela e aí acaba errando, botando 2 respostas na mesma. E aí era uma questão fácil. Isso vai fazer com que a tua nota baixe. Talvez não tanto, mas talvez alguns pontos que vai fazer com que tu esteja dentro do ponto de corte ou não. Então, esses detalhes, por incrível que pareça, para cursos concorridos, fazem muita diferença. Bom, depois aqui, notas de corte no SISU. Isso aqui a gente está falando de novo, tá? 2016. Então, olha aqui, vamos lá. Padrões de universidades, né, mais disputadas, ok? Então, o que a gente tem? A gente tem, então, padrões de notas mais disputados. Por exemplo, posso te dar um exemplo aqui, né? USP, né, que inclusive tem um vestibular. Pode pegar o URGS. Então, aqui, elas podem chegar a essas médias aqui. Mas vamos pegar essa daqui, que essa aqui é mais palpável para nós, tá? Inclusive FURG, inclusive o FEPEL, Universidade Federal de Santa Maria, a Unipampa um pouquinho mais baixo, tá? Então, tu tem o quê? 800 pontos. Tu quer, por exemplo, medicina, eu canso de dizer para o aluno, tu quer medicina, foca nos 800. Pô, Elton, mas 800 é tri difícil. É, tri difícil. Mas se tu focar nos 800, a minha média tem que ser 800. 800 mais, 805, 807, 815, né? Então, tu garante a tua vaga. Tu não precisa nem ficar preocupado, já faz festa. O dia que sair a tua nota lá, dia 15 de janeiro, ou 16 de janeiro de 2024, já te adiantando, né? Já tem o dia, inclusive, ou até antes, ou aí, se eu não me lembro se aí já é as notas do SISU ou se já é o resultado final, tá? Então, tu mirando nesses 800, tu vai passar para medicina. Aqui na nossa região, tu vai passar para medicina. Bom, se tu ficar um pouco abaixo desses 800, vamos lá, 700 e, sei lá, 70, 780, aí tu vai ficar naquele, sabe, naquele desespero ali até o final. Abaixo disso é muito difícil. Abaixo de 770, 780 é muito difícil. Então, tu já sabe que se tu vai para a medicina, tu tem que ser 780 para cima. E mesmo assim, se for 780 abaixo, já é difícil. Por isso que eu digo, foca nos 800. Se tu vai para direito, por exemplo, aqui em Rio Grande, com 730, tu está entrando. 730 aqui em Rio Grande, tu entra na FURG, para direito. O Oceano, por aí também, 700 e pouquinho menos, 712, 705. Mas então, tá vendo? Cursos concorridos, tu precisa de média acima de 7. E como é que tu vai botar isso na tua cabeça? O que seria isso em termos de acerto, tá? Não esquece que tudo isso depende da média, inclusive da FURG. Vamos lá, a FURG tem peso. Tem universidades que tratam a ciência e natureza, né? Biologia, ciência e natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, como da mesma forma. Aqui na FURG, não. Aqui na FURG tem peso. Então, óbvio, se tu quer entrar na FURG, tu tem que dar um carinho, vamos dizer assim,
né, com mais ênfase para aquelas que têm peso, o que não quer dizer que tu possa descartar. O que eu costumo dizer para os alunos, né? Elton, tá, mas aí se eu quero o número de acerto da prova, linguagens, humanas, né, natureza e matemática. Ok? Primeira coisa, acima de 900 na redação. Isso é fato. Ah, acima de 900. 920, 940, e daí vai. Ok? Depois, linguagens. Aí eu vou te falar em número de acertos, tá? Linguagens. Acima de 38 acertos. Ok? Humanas. Acima de 38 acertos. A natureza. Acima de 38. 38 de 45, tá? E matemática. Acima de 35 acertos. Se tu fizer uma redação acima de 900, fizer 38 em linguagem, 38 em humanas, 38 em natureza, não tem como tu não entrar. Isso é fato. Ou seja, tu só pode errar 7, 6, 8 questões em cada prova, de 45 questões. É isso. Tá? Então, por quê? Porque tu vai manter aquele padrão, entende? Tu vai manter o padrão. Tá? Então, aí, o que vai... Claro, né? E sempre deixando aqueles detalhes, né? Não podes errar as questões fáceis. Tá? Porque é normalmente isso que vai ter de questões difíceis na prova. 8, 9, né? Se, por exemplo, se tu pegar, por exemplo, na natureza, tu tem, né, 15 questões de biologia, 15 de química e 15 de física, normalmente. Tá? Às vezes uma de mais aqui, uma menos ali, mas tu tem 15 de cada na natureza. Tá? Eu costumo dizer para os alunos, a biologia, ela consegue te dar um up. Tá? Então, eu canso de dizer assim, ó, quem faz de 12 para cima em biologia já tem uma vantagem, né? Porque normalmente o pessoal vai mais mal em física e química, ok? Então, se tu fizer 12 para cima, tu fizer 12, 13, 14, 15, tá? Já te ajuda um monte na média, porque aí não faz diferença se tu acertou a de biologia, a de química ou a de física. Tu pode gabaritar química, sei lá, e biologia, e acertar, sei lá, 6, 7 em física. Tá valendo? Ah, tu vai ter lá os teus 37, teus 38 acertos, que é aquilo que eu te pedi para acertar. Ah, então, a biologia fazer 12 de 15, vou te ser bem sincero, quando tu pega a prova em casa, sentado, tu faz ela e tu acerta 12, 13 acertos. Faz. Pode pegar todos os anos, tu vai ver na apostila 2, vai vir um monte de prova do Enem. Um monte. Ah, e tu vai ver que tu vai fazer as questões, assim, tu vai conseguir fazer. Mas a questão é, por que lá na hora a gente não consegue fazer? Porque lá na hora tu não tem aquela coisa, tu levantar, ir no banheiro, ver uma TV, escutar um som, etc. Entende? Tu tá tranquilo. Ah, tu não tá preocupado com nada, tu não tem a concorrência, tu não tem, né, o pessoal lá com a camisa do cursinho, tu não tem, entendeu? E tudo isso que tu usa, deixa eu só prender aqui. Tudo isso que tu pode usar a teu favor, usa. Se tu tá fazendo cursinho, vai lá e marca o cursinho. Se tu tá estudando, tu vai lá e posta no teu story se tu tá estudando. Vai por mim. Ah, tem gente que fica mais assim, é mais reservado, e eu entendo, faz parte, mas isso é uma coisa que tu também, eu costumo dizer assim, ó, é que nem flor, sair do botão e aflorar. Ah, por quê? Porque tu te coloca no ambiente assim, ó, cara, eu tô estudando, e aquilo tu olha os stories, a galera curte, interage contigo, isso é bom para ti. Isso te incentiva. Tem gente que é mais, né, restrito lá e tal, gosta de mais privacidade, tá bem? Entendeu? Tá bem? Respeito. Mas eu canso de dizer, toda vez que tu cheguei, assim, sabe? Aquelas pessoas, cheguei, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se ele tá aqui para poder falar dele. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aqui, posso falar. Ah, Robertinho mesmo. Robertinho é o meu mordomo oficial. É o cara que pega café para mim, é o cara que pega água para mim, né?
Então, Roberto aqui, por exemplo, a gente já se conhece, inclusive, né, fora aqui de sala de aula, de coisa. Então, assim, ó, o Roberto é o cara que, tipo, é o cara que cheguei. Ah, então, é esse, ó, entendeu? Então, ó, por quê? Porque eu estou falando dele porque eu conheço, tá, pessoal? Então, assim, ó, tipo, é um cara que, por exemplo, assim, ó, deu um salto, e aí eu vou usar ele como exemplo agora, ele deu um salto magnífico. Vou pegar outro aqui, ó, Matheus, que foi meu aluno ano passado, também vem nessa caminhada aí, já nessa batalha da medicina faz um tempo. A Isabelle, que é minha aluna desde o primeiro ano do ensino médio. A Isabelle, né? Então, tá vendo? Então, é caminhada, é processo, e, de novo, não é vergonha nenhuma. Porque se fosse fácil, cara, passar para Enem, né, principalmente, fosse fácil, nossa, até eu passava. Deus me livre, medicina. Então, aqui, ó, então é esse processo. Tem que ser mais cheguei, tem que ser mais confiante, tem que ser mais, né? E mais, sabia que eu tinha uma coisa para falar para vocês. Veja, o grupo, ele não substitui teu colégio, ele não substitui teu cursinho. Se tu tiver 10 professores lá no cursinho que tu está fazendo, assiste a aula dos 10. Se tu tem para tua professora lá do colégio, tipo, ou o professor lá do teu colégio, tipo, assiste a aula do cara. Mesmo que tu não goste, presta atenção, estuda, porque é uma maneira diferente, é uma abordagem diferente que faz parte, tá tudo bem. Sempre vai acrescentar algo. Sempre. E às vezes eu vejo uma galera assim, às vezes largar a mão. Nem vou dar bola para o colégio, nem vou não sei o quê. Não, pelo contrário, tu tem que dar. Porque aí tu já vai estar, de repente a gente já viu o assunto, tu vai estar ligado no assunto, de repente tu vai trocar uma ideia com o professor, com a professora, entende? Tu vai perguntar, tu vai tirar mais dúvidas, ou seja, tu vai aprender mais. É uma forma de revisão também. Então, não desperdiça isso. Não deixa de assistir, por mais que te dê sono, por mais que te incomode, por mais que te, sei lá, te irrite a aula de A, B, C, D, não deixa. Não fica só aqui com o curso. Com o nosso curso aqui, com o nosso grupo. Entende? Então, é isso que eu queria também chamar a atenção de vocês. Beleza? Bom, então aqui, só para vocês terem ideia, olha a média de acertos. Ciências da natureza. Olha que loucura. A média de acertos nacional da prova, tá? Ela gira em torno aí de 12, 13 questões. Agora aumentou um pouquinho, tá? Passou para 15, 16. Então, a média nacional está aqui, ó. Tá aqui. Só que tu tem que fazer aqui, ó. Olha onde tu tem que chegar. É aqui. O teu foco é esse aqui, ó. Não esquece disso. Daqui para cima. Então, ó, tu pode ver que é a minoria, pessoal. É quase a perfeição? Pensando em Enem, tá? Se for particular, também é a mesma coisa. Posso pegar a católica. Se tu fizer 3 questões, biologia, vamos pensar a prova de 5, né? Espero que esse ano mude a prova do católico, que eles voltem a fazer a prova presencial, né? Para parar esses golpes aí que o pessoal tá dando, né? E tal, né? Porque a gente sabe que fazer online qualquer um pode fazer. Então, o que acontece? Tipo, aqui, ó, dá para cima. E se for, por exemplo, na católica, por exemplo, eu canso de dizer para os alunos, quem fez menos de 3 na católica, em biologia, que tinha peso 5, né? Na verdade, tinha peso 6, e ano passado baixou para 5, então agora é química e biologia, peso 5. Né? Imagina, peso 5. Aí a matemática é peso 1. Uma questão e meia, vamos dizer assim, uma questão e meia de biologia ou de química vale mais que toda a prova de matemática. A questão de literatura, que tem peso também, tem uma só questão de literatura, vale mais que mais da metade da prova de matemática. Entende? Então, por exemplo, eu tive aluno que já passou para medicina, que foi meu aluno, que gabaritou biologia. Gabaritou não, fez 4 em biologia, e fez 1 em matemática. E passou. Primeira chamada. Entende? Por quê? Porque aí tu tem que entender a prova que tu vai fazer. Se o teu foco é católica, tu tem que entender que tu tem que priorizar
sem dúvida nenhuma, a redação modelo católica, que é diferente do Enem, química, biologia, literatura e português, cara. Porque é isso que tem peso. Se o teu foco é católica, é isso. Se o teu foco é Enem, tu sabe que tu não pode ir muito mal numa e muito bem na outra. Se teu foco é FURG, tu sabe que tem peso ciências da natureza. Entende? Então, são essas coisas que eu tenho que entender. Eu tenho que entender a prova que eu quero. Pai, eu vou estudar para o Enem e vou estudar para a Católica também. Se eu passar na Católica, eu vou fazer. Se eu passar no Enem, aí eu não faço Católica e aí não precisa pagar. Legal? Então, o que eu vou te dizer? Vai ter que estudar tudo. Ah, então nem vou tocar em matemática. Não é assim. Entende? Que as pessoas vivem nesses extremos, né? Então, matemática não precisa... Não é assim. Mas tu entende que, por exemplo, se teu foco é exclusivamente a católica, priorize, então, aquilo que tem peso. E ponto final. E assim por diante. Mais adiante a gente vai conversar sobre aí as que têm peso e as que não têm peso. Então, olha aqui, ó. Pensando na biologia, tá? Olha o que mais cai aí. Tá? Olha o que mais cai. Então, ó, ecologia, quase 50% das questões. Tá? Então, anatomia e fisiologia humana, evolução, genética, e aqui quando fala de genética, tá? Biotecnologia, né? Até acredito que aqui já tenha passado para cá, já cai. É que aqui anatomia e fisiologia humana eles colocam, né, alguma coisa aqui das doenças, tá? Aqui entra a parte de saúde, também entra aqui na fisiologia humana. Então, ó, aqui a genética e biotecnologia é um assunto extremamente... A genética é um pouco menos, genética mendeliana, né? Mas, por exemplo, a biotecnologia é um assunto fundamental para o Enem, tá? Metabolismo celular, sempre cai uma questão. Isabelle, me socorre, qual era a questão desse ano? Era respiração celular ou fermentação? Já nem me lembro. Eu acho que era o nome da respiração, né? Matheus, lembra? Eu não lembro. Questão do Enem. Era fermentação ou era respiração celular? Era uma das duas. Que aí pediu o nome da etapa. Que não era um nome que normalmente a gente trabalha. Que a gente trabalha lá com glicólise, a gente trabalha com cadeia transportadora de elétrons, a gente trabalha, né, com ciclo de Krebs, e eles pediram um outro nome lá que era, queria dizer a mesma coisa. Se eu não me engano era isso, alguma coisa assim nesse sentido. Metabolismo celular, quando não é, por exemplo, da célula eucariótica, pode ser, por exemplo, da célula procariótica, pode ser, por exemplo, da parte fisiológica dos vegetais, fotossíntese. Não, tranquilo. Olha aqui, ó. Entende? Então, ó, o que acontece? Tu tem todo esse processo dentro de metabolismo celular. A bioquímica, aí entra carboidratos, entra, né, vitaminas, entra proteínas, enzimas, sempre está presente na prova, alguma coisa, seja porque causam doença, seja na parte de alimentação, seja, né, água, função biológica da água, sais minerais, função dos sais minerais, entra tudo aqui na bioquímica. A parte de célula sempre tem uma questãozinha, ou é de divisão celular, ou é das organelas, que também são recorrentes na prova. Vírus, sempre presente, né? Vírus sempre presente, seja doenças, seja ciclo, seja reprodução dos vírus e assim por diante. Procariotos, né? Bactérias, sempre também, e protozoários, principalmente as doenças. E aí poderia até acrescentar aqui nos protozoários as verminoses. Os vermes também são doenças recorrentes que aparecem aí, né? Como é que é? No Enem, tá? Então, mais ou menos isso aqui para dar esse apanhado geral. Aqui as competências, depois eu vou passar isso aqui para vocês, isso aí, inclusive, tem no livro, tá? Todas as competências. Quem vai fazer Enem, eu não digo assim, ó, um dia que tu tiver nada para fazer, tu dá uma lida. Eu vou deixar depois ali no grupo. Então, assim, ó, tu dá uma lida. Porque é só para tu entender, assim, ó, como vai vir abordado essas questões. Vou pegar uma aqui, ó, tá? H2 aqui, ó, tá? Competência da área 1. Então, ó, compreender as ciências naturais e as tecnologias associadas à construção humana, percebendo o papel, processo, produção, desenvolvimento econômico e social humano. Eu vou pegar H2, ó. Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro correspondente de desenvolvimento científico e tecnológico. Por exemplo,
aqui, por exemplo, se encaixa a produção de vacinas. Entendeu? Então, é isso. É tu só pensar como as questões podem vir abordadas e nem tanto como decoreba. E nem tanto como decoreba. Tá bem? Aí aqui de novo, ó. Aí aparece a parte de física, porque é ciência da natureza, né? Então tá a física, a química aqui e a biologia. Aqui também, ó, as questões ambientais sempre envolvidas nesse processo. E aqui, beleza. Vamos aqui. Ó, são 30, né? E aqui, ó, olha a URGS. Quem vai fazer URGS? Para mim, como professor, é a prova mais bem elaborada, né? Mais bem elaborada. Então, assim, ó, é uma prova muito, vamos dizer assim, né? Muito bem elaborada, e eu não estou dizendo que ela é difícil, ela também não é fácil, mas ela tem questões para todos os gostos, né? Eu costumo dizer, questões de evolução, questões, algumas, né, de ecologia e questões de genética da URGS, para mim, são as questões talvez mais bem elaboradas do planeta Terra, tá? Porque elas exigem, além de muito conteúdo, de muito detalhe, ela exige também muita interpretação, muita leitura, português, sabe? Aquele detalhezinho que às vezes não é nem de conteúdo, e sim da interpretação que tu tem. Então, olha como é que se divide basicamente a prova da URGS, olha como é que ela vem se apresentando. Ela não muda. Quem foi meu aluno aí sabe que eu falo da prova da URGS. Sabe que a primeira questão ou vai ser bioquímica celular ou de citologia. Sabe que a segunda e terceira questão vai ser uma questão de saúde ou uma questão de divisão ou reprodução. Sabe que a terceira questão vai ser de tecidos ou embriologia. E assim eu te digo todas as questões da URGS. Todas. Porque ela se apresenta sempre desse jeito. Entende? Isso tem uma certa previsibilidade, tu sabe o que vai cair, tu sabe literalmente o que vai cair. Agora, aquele conteúdo específico que eles vão abordar daquilo ali, ou a forma que eles vão abordar, aí já é outros 500. Tá? Então, ela é uma questão que sempre aparece questões de citologia, tá? Ecologia, botânica, genética e a zoologia sempre presente. Normalmente vem uma questão de invertebrados e uma questão de vertebrados, tá? Isso é batata. Bom, outras universidades, olha aqui, ó, aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, ó, o CEPEL, a Unicinos e a PUC, elas apresentam pesos. Então, biologia tem peso. Tá? Então, se tu vai para qualquer uma dessas aí, tu tem que dar ênfase para a biologia. Tá? Se tu vai, por exemplo, para a UX, UBRA, né, a FEVALI, a INMED, até mesmo a UPF, ela é uma média harmônica. Então, elas não têm peso. Então, se tu acertar uma em literatura e uma em biologia, vale a mesma coisa. Então, como eu falei para vocês, tu tem que ter, né, contigo... Opa! O que eu fiz aqui? Tá. Tu tem que ter contigo que, dependendo da universidade que tu vai escolher, da faculdade que tu vai escolher, ou até mesmo o Enem, e para que área tu vai, que curso tu quer, tu vai ter que dar um ênfase maior para isso ou para aquilo. Vamos supor que tu escolhe essas 3 aqui e o Enem. E aí o Enem tu quer FURG, tá? Tu sabe que química, biologia, português tem mais peso. Então, tu tem que priorizar, sim, essas disciplinas. O priorizar não quer dizer que tu tenha que descartar as outras. Tu tem apenas que priorizar. Priorizar é tu colocar como mais importante, mas tu não pode descartar as outras, tá? Bom, aí entra, né, o que eu canso de dizer para vocês, tá? Dicas ali, ó, de como se preparar para vestibular. Primeira coisa, né, a gente já conversou, estudar. Ó, casa, grupos de estudos, em grupos preparatórios, tá? Depois, ó, tens que estabelecer o teu método de estudo. Como é que tu estuda? Tem gente que me diz assim no cursinho, eu não sei como estudar isso. Às vezes as pessoas veem assim, especificamente um conteúdo. Elton, eu não sei como estudar evolução. Entendeu? E às vezes, realmente, tu não vai... talvez tu usou um método de fazer esquema, outro estudou um método de fazer resumo. Aí chega num determinado conteúdo que tu não consegue. De repente, porque tem muito desenho, porque tem muito detalhe, e aí tu tem que estabelecer um novo método. E isso desacomoda, e faz parte. E que bom que desacomoda, porque aí, óbvio,
né? Tu vai ter que identificar a maneira que tu aprende mais. É vendo aula? É revendo essa aula? É fazendo resumo? É fazendo esquema? Entende? Escrevendo de novo? É vendo a aula e escrevendo? Não sei. Eu não tenho como te dizer qual é o melhor método que tu tem para aprender. Eu posso te dizer, daqui a pouco, outras coisas. Tá? Que o melhor método que tu vai aprender é ensinando. Louco isso, né? Mas é real. Isso é a ciência que fala, não sou eu. Tá? Então, ó, ler em voz alta, gravar conteúdo, né? Resumindo, reescrever conteúdo, esquematizar, não sei. Ah, tu tem que saber. Outra, olha lá, ó, exercício. Não tem como, cara. Tem que fazer exercício. Ah, então, ó, fazer exercício, simulados, provas anteriores, muito importante. Por quê? Porque toda vez que tu repete as provas, eu vou fazer católica, beleza, então eu vou pegar as últimas provas da católica, todas, e vou fazer. Ah, se eu digo para vocês, deixa mais adiante. Ah, se for Enem, já pode começar a fazer desde agora. Se for católica, UX e tal, deixa para mais adiante. Porque aí tu já vai ter uma base maior de conteúdo. Ah, e isso eu vou te dizendo por quê? Porque tu vai reconhecer a prova. Tu vai ver que as provas, elas têm características muito específicas. Tu vai ver que a católica, ela tem um jeitinho de ser, tu vai ver que a URGS tem outro, o Enem completamente diferente, a Fevale, embora seja um vestibular novo, né, ela é parecido com o da PUC, um modelo de questões curtas, né, sem textos muito longos, então é um modelo mais direto, entende? A prova da PUC também, quem for fazer, é uma prova bem elaborada, eu particularmente gosto bastante. Ah, vocês vão ver no material de vocês, tem bastante exercício da PUC. Ah, e olha aqui, ó, muito importante. Lembra que eu falei aquela coisa, vai no namorado, na namorada, tem uma festinha, um aniversário e tal? Ó, administre seu tempo. Tu sabe que, por exemplo, se tu abrir mão desses teus estudos aí na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, no domingo, tu vai ter que depois compensar. E aí tu começa a te sobrecarregar. Então já te organiza agora. Ó, estudar com afinco, né? Mas não deixe de socializar e, ó, descansar. O sono é importante. Vou te dizer mais, tá? A gente aprende dormindo. A nossa memorização, ela se dá... Eu estou te falando fisiologicamente, tá? Agora eu estou falando como biólogo. A nossa memorização, ela se dá no sono. Então, se tu dorme pouco, tu tem menos chance de aprender. Tá? Então, o sono é importante. 7, eu sei que é quase impossível, né? 7, 8 horas de sono por dia é o ideal. Tá? Sem interrupção, né? Só para lembrar. Aqui coloquei um modelo, tá, de estudo, depois vocês já tem isso aí, né? Então, já tem isso aí. Então, depois a gente pode conversar. Claro, isso aqui para quem tem todo o tempo livre, né? Para quem tem aula de manhã ou de tarde, para quem tem aula de manhã e de tarde, né? Então, pode organizar. Isso, olha aqui, ó. Como eu falei, isso é só um modelo, tá bem? Só um modelo. Por exemplo, aqui, ó, vou dizer assim, ó, da 1 até as 5 horas da tarde estudando biologia. Eu já te diria assim, ó, não faz isso. Tu entende? Não faz isso. Tu poderia pegar aqui 1 hora de biologia, 1 hora de química, 1 hora de física, 1 hora de, sei lá, literatura. Eu sugiro, e depois a gente vai conversar sobre isso, eu sugiro sempre estudos curtos. Hoje eu vou passar a tarde toda estudando matemática. Cara, tu vai perder a tarde toda. É preferível tu estudar 1 hora de matemática, totalmente concentrado, sem celular ou celular desligado, dar um tempo, levantar, dar uma volta, comer alguma coisa, voltar, sentar, né? Estudar mais 1 hora, ou mais meia hora, mais 15 minutos, e assim tu vai fazendo de meia em meia hora, mas ali, sabe? Sem ficar, ó, deixa eu ver que horas são, deixa eu ver se alguém mandou mensagem, deixa eu ver se alguém botou algum stories, entende? Não, é ali. É muito melhor, mas muito melhor tu estudar períodos mais curtos, entende? Com um número maior de intervalos, estuda lá 30 minutos, descansa 10. 30 minutos, descansa 10. 30 minutos, descansa 10. Tu vai ver que tu vai ter um rendimento muito melhor. Até mesmo para quem está no colégio, faz isso. Amanhã eu tenho prova, sei lá, de geografia.
estuda 30 minutos, marcadinho no relógio, 30 minutos, descansa 10. Mais 30, descansa 10. Tu vai ver que a tua aprendizagem é muito melhor. E eu não estou falando da boca para fora. Tá? Não adianta virar à noite estudando. Não adianta, sabe, se enlouquecer, porque aí estafa cerebral, estafa dos neurônios, e aí não adianta. Na hora que tu vai precisar lembrar, tu não lembra. Tá? Bom, então aqui, como eu tinha falado para vocês, olha aqui, ó, qual é a melhor maneira de aprender? Olha lá, muita gente só lê. Olha o que fica armazenado. Claro que isso aqui é científico, tá? Eu não estou inventando isso aqui, o Elton inventou lá uns números lá, não. Isso aqui é científico, olha aqui, ó. Tá? Tanto é que esse aqui a gente chama de pirâmide de Glasser, tá? Então, olha aqui, ó, quando a gente ouve, por exemplo, por isso que eu te digo, tu está aí me escutando hoje. Hoje tu está só me escutando e vai ser assim, tá? Então, tudo que eu te falar hoje vai ficar só 20%. Entende? 80% tu vai perder. Por isso que eu te falei, tem que ser ativo. Tu tem que ser ativo aí quando a gente estiver no conteúdo propriamente dito, tá? Ó, quando a gente olha alguém fazendo, quando a gente vê e ouve, ó, que seria a nossa aula aí, ó, 50%, quando tu tá no colégio, quando tu discute com os outros, tá? Então, ó, conversar, perguntar, por isso que eu falo, tem que ser ativo. Perguntar, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Olha lá, ó, quando fazemos acontecer. Então, eu faço, eu reescrevo, eu interpreto, eu traduzo, né? Eu faço minhas anotações, eu faço meus esquemas e depois, olha aqui, ó, exercito. Olha lá, ó, tu já está na vantagem daquele cara que chegou em casa e só leu. Olha o pulo que tu dá. E aí mais, ó, quando ensinamos outros. Lembra que eu falei para vocês? Quando tu ensina um colega teu, quando tu senta para estudar com teus colegas, quando tu discute, quando tu ensina, eu sei mais matemática, eu te ensino matemática, tu me ensina biologia e o outro lá nos ensina química. Então, ó, quando tu explica, quando tu resume, quando tu estrutura, quando tu define, quando tu elabora, quando tu ilustra, tu faz o teu esquema, o teu mapa mental. Isso tu tem, escuta o que eu estou te falando. Elton, mas eu só sei estudar fazendo resumo. Tá bem? Tu continua fazendo teu resumo, mas tu vai prometer para mim que pelo menos tu vai ensinar alguém a fazer resumo. Daquele resumo, daquele conteúdo. Ou tu vai ensinar, ou tu vai tentar, daquele teu resumo, fazer um esquema, um quadro comparativo, sei lá. Entende? Porque isso vai ter um crescimento muito alto. E eu vou te explicar por quê. Por causa dessa curva. E aí, se tu tá deitado, dormindo, comendo pipoca, vendo Big Brother, qualquer outra coisa aí na tua casa, agora tu larga isso e olha para essa curva. Essa curva é o que eu aprendi na minha vida, literalmente faculdade, especialização, e principalmente no meu mestrado em educação, como o aluno realmente aprende. Então, olha só, tu dá a tua aula, olha o que acontece no primeiro dia. Vamos supor que tu teve essa aula hoje à noite. Amanhã de manhã, quando tu acordar, dos 100% que tu teve hoje, tudo que a gente conversou, tu vai lembrar, olha aqui, ó, 40%, 45%. Olha lá, ó. Lá em março, lá no meu aniversário, pior que é. Meu aniversário é 27, mas a gente vai ter aula dia 28. Olha aqui, ó, por acaso vai ser 28 também. Então, ó, lá no meu aniversário, 28, um dia depois do meu aniversário, olha o que tu vai lembrar do que a gente conversou hoje. Escuta o que eu vou te dizer, hein? Dia 28 de março, um dia depois do meu aniversário, eu ainda vou te dizer assim, ó, tu lembra que eu falei para vocês que vocês têm que explicar, vocês têm que resumir, que vocês têm que esquematizar. Escuta o que eu estou te dizendo. E eu vou me lembrar, hein? Escuta o que eu estou dizendo. Eu vou me lembrar. E olha aqui, ó. Menos de 20. Isso aqui a gente chama de curva de esquecimento. Então, para que isso não aconteça, tu tem que fazer revisões periódicas. Entende? Então, se a gente visse hoje, por exemplo, citologia, o ideal seria que amanhã, tu já fizesse uma revisão. Semana que vem, tu fizesse outra. E que mês que vem, lá em março, 28, tu estivesse revisando a aula de hoje. Vamos supor que a gente estivesse falando de citologia.
Olha o que tu vai deter de conhecimento. É por isso que a gente fala para vocês, não deixa para a última hora, estuda ao longo do processo. Ah, lembra, pessoal, vocês aqui, o grupo, não é para o colégio. Entendeu? Não é para o colégio. Por exemplo, a única exceção aqui é a Giovana, que vai fazer o PAV, que é só uma partezinha da matéria. Entende? Segundo ano. Então, tá vendo? O resto de vocês, todos vocês têm objetivo ou em novembro, ou em dezembro, ou lá em janeiro do ano que vem, com vestibular da URGS. E o objetivo de vocês, tu não vai conseguir estudar da noite para o dia, como tu faz no colégio. Então, olha o processo, tu faz revisões periódicas, ó, num dia para o outro, numa semana, num mês, depois de 2 meses, tudo isso aqui, não essa parte, mas eu criei uma tabela para vocês preencherem isso, para vocês terem olha a responsabilidade, para vocês terem um controle do estudo do grupo. Pô, o Elton deu método científico, beleza. Então, eu tenho que revisar esse método científico aqui que cai. E, às vezes, não cai na ciência da natureza, cai na ciência humana, ele falou no Enem. No vestibular, cai em vários vestibulares. Inclusive, se eu não me engano, o Roberto não vai lembrar, mas a prova da UPF caiu. Vai fazendo periódico, ó. Como é que eu organizo após, depois passou 3 meses? Vai fazendo periódicas. E aí tu vai reorganizando. Lembra? Tu vai deixar já aquele resumo pronto, tu já vai deixar aquele esquema pronto, tu já vai deixar, né? Tu vai deixar o esqueminha pronto. E aí tu só vai relembrar. E aí tu vai vir, tu vai ver, cara, isso é batata. Imagina se daqui, ó, vamos lá, ó, olha a pergunta. Né? Como eu faço essa revisão após 3 meses? Aí imagina assim, ó, imagina que tu só leu, tá? Tu leu um capítulo, vamos lá, método científico, só lesse, estudasse ou amanhã, pegasse lá, desse uma leitura lá no método científico, legal. Aí eu te pergunto, imagina daqui a 3 meses, maio, né? 28 de maio, lá perto do aniversário do meu filho, passando o aniversário do meu filho. Aí o que acontece? Tu vai retomar método científico. Tu tem noção que tu vai retomar do zero? Do zero. E aí tu vai ter que... aí, literalmente, tu vai ter que aprender aquilo tudo de novo. Por quê? Porque tu não tocou em método científico até lá. Então, por isso que eu digo, não quer fazer, vamos supor assim, não quer fazer, não dá, vamos supor que tu não tem tempo, não dá de fazer de um dia para o outro, pega o final de semana, revisa no final de semana o que tu viu ao longo da semana, se o teu tempo está muito corrido. Ó, o pessoal aí que vai fazer lá curso comigo de novo, lá, cursinho de novo, comigo de novo. Agora, por exemplo, lá o curso lá para medicina é só de manhã, das 7h30 a 1h30, sei lá. Mudou, não tem mais aquele dia de tarde. Olha, vai ter todas as tardes e, entre aspas, né, todas as noites livres. Entende? Isso é uma baita jogada. Isso é uma coisa que eu reclamava, porque eu lembro o que era dar aula nos últimos 2 períodos lá da tarde. Tem toda manhã de aula e toda tarde eu dava os últimos 2. Era cansativo para mim, cansativo para os alunos, entende? Então, hoje é só de manhã. Tu tem toda a tarde, toda... Claro, para quem não tem outros compromissos, mas entende? Agora, quem tem colégio, acho que o pessoal ali, né, acho que tem 1 ou 2 dias de tarde. Então, tu tem que te organizar para segunda, né, os outros dias que tu não tem, tu ter o quê? Tu ter essa organização para tu conseguir fazer isso. Do grupo, do cursinho, para quem for fazer, interessa? Mais específico para isso. Tem que fazer. Pô, eu tô fazendo só o teu grupo e não sei como é que eu estudo para as outras. Aí tu vai lá e conversa com o teu professor do colégio ou da escola, né? Fala e conversa. Cara, aonde eu acho? Vamos lá. Hoje vocês acham tudo no YouTube, cara, de graça. Quer história do Brasil, tu vai aprender. Tu quer geometria espacial, tu tem lá. Entendeu? Quer outra coisa? Tem lá. Então, tu vai ver um videozinho, tem vídeos mais curtos, vídeos menos curtos, tem aulas inteiras.
É isso? Tem, dá para fazer. Então, é o que eu digo. A revisão é extremamente importante. De novo, eu estou me preocupando aqui somente com o grupo, tá? Mas eu sempre vou te dar dicas do como tu pode te organizar para o resto também. Então, isso aqui eu estou te pedindo, se der, pelo menos fazer a revisão da semana. Não precisa ser nas quartas-feiras que tu vai fazer essa revisão. Se der, melhor. Tá? Mas aí depois tu vai ver lá na tua apostila, vai ter lá uma datinha, uns espacinhos para tu preencher. Quando é que tu fez a revisão 1? A revisão 1 foi dia 1º de março. Então, tu sabe que dia 1º de abril, tu tem que voltar dia 8 e dia 1º de abril aqui, né, nesse conteúdo de hoje. Claro que esse conteúdo de hoje é introdutório, né? A gente está conversando nesse processo de organização que eu vou te dizer é 60% daquilo que tu precisa. A organização do teu cotidiano, do teu dia a dia, é 60% daquilo que tu precisa. Entende? Conteúdo é importante? Claro que sim, não estou dizendo que não. Mas a tua organização, porque é essa organização que vai te diminuir o cansaço, que vai te diminuir o estresse, entendeu? Que vai fazer com que tu tenha um rendimento melhor, que tu tenha capacidade de concentração quando tu estiver lá sentado estudando biologia ou qualquer outra coisa. Porque se teu dia for muito louco, na correria, tu sabe que, por exemplo, tua cabeça vai estar assim também. Então, naquele momento que tu tem que sentar, tu sabe que tu vai ter problema. Por isso, a organização de horários. E aí tem que ser tudo pensado, tudo planejado. Então, fica aqui, depois a gente vai conversando na sequência aí. Então, aquela história, eu conversava muito ano passado com o Matheus sobre isso. Matheus, que eu como dava aula de noite no curso, né? O Matheus também era um dos últimos a sair. O Matheus ficava, literalmente, se mudava para o cursinho, né? Ficava lá, saía de lá quase 11 horas da noite, que nem eu sempre dava os últimos períodos, né, Matheus, para variar. Então, olha aqui, Então, o que acontece, vou fazer ano que vem. Ano que vem eu me preocupo com isso. Não, amanhã, né, Matheus? Quantas vezes já conversamos sobre isso, né? Mais tarde, depois, semana que vem. Tu vai deixando, tu vai empurrando. Não é o caso do Matheus, tá? Só para deixar claro, tá, pessoal? Só porque a gente conversava, porque ele tá nessa batalha aí faz um tempão. E tipo assim, cara, e é isso, não é ano que vem, é esse ano, é agora. Entende? Não dá para ficar empurrando. A gente nem sabe, te digo mais, né? Escutem, hein? Eu não sei como é que vai ser o Enem para o ano que vem. Eu que dou aula para o ensino novo, ensino médio, pessoal, a maioria aqui estudou em colégio particular. A escola pública, vocês não têm noção do que é um ensino novo, tá? Um novo ensino médio. Ok? Então, assim, é um bagulho muito louco. Biologia tem uma aula só de biologia no 3º ano. Uma aula no 2º e 2 no 1º. Só. Quando eu entrei, só para vocês terem ideia, para dar aula no ensino público, eu tinha 3 de biologia. No 1º, 3 no 2º e 3 no 3º. Hoje, no 3º ano, a gente tem uma de física, uma de química, uma de biologia. E te digo mais, se mudar o Enem, pelo que a gente tem escutado da CRE, que é ligado ao governo, né? Ligado ao governo do estado, né? Que, obviamente, que eles têm mais, sabe mais das coisas do que nós, para o ano que vem, no caso, né? 2024, 2025, o Enem vai ter 2 etapas. Uma etapa que eles chamam de núcleo comum, que será a redação e todas as matérias, todas, com um número menor de questões. E a segunda etapa, para quem passar, você não tem direito a fazer, para quem passar, ela será de acordo com os, itinerários. Aí tu vai me dizer, o Matheus não sabe, a Isabelle não sabe, né? O pessoal aí que é mais antigo não sabe o que são os itinerários. E aí, como é que eles vão escolher os itinerários? Vai ter outro Enem? Vai ter 2 Enems diferentes para quem não participou dos itinerários formativos? Cada escola tem um itinerário, só para vocês terem ideia da loucura que é. Bom, na minha escola, são 2 itinerários. Aí uns alunos vão fazer uma prova do Enem, outros alunos vão fazer outra. Eu não sei.
Tu entende? Tá literalmente uma bagunça. Então, assim, por isso que eu digo, vai deixar para entrar nessa bagunça aí? Entende? Eu escutei ontem, né? Na verdade, li ontem, que o MEC não vai mexer no ensino médio, ele vai melhorar o ensino médio. Vai tapar os furos que deixaram, tá bem? Mas a gente, mesmo assim, a gente vai continuar tendo uma avaliação, uma avaliação nos vestibulares, uma avaliação no Enem, e a gente, será que vai ter os itinerários? Por exemplo, a Giovana talvez seja a única que saiba o que é disciplinas, por exemplo, mundo do trabalho, né? O que mais? Sei lá, não sei o que, tecnologia e não sei o que mais. Então, umas coisas assim, sabe? E aí tu tira da biologia, tu tira da química, tu tira da física, tu tira da sociologia, tu tira da educação física. Então é isso. Não dá para ficar empurrando. Por isso que eu digo, não é ano que vem, não é amanhã. Se eu posso fazer amanhã os exercícios de biologia do que eu vi na terça-feira, eu vou fazer amanhã. Mas hoje eu estou cansadinho e tal. Beleza, dá uma descansadinha, em vez de dormir a tarde toda, ou a manhã toda, ou a noite toda, mas ao invés de ser a tarde toda, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Inclusive até saudável, tá? Principalmente após o almoço. Então, dicas para deixar de procrastinar. Vamos lá, Primeira, faça pausas, por isso que eu te falei. Faz pausas. Estuda um pouco, faz uma pausa. Estuda um pouco, faz uma pausa. Estuda um pouco, faz uma pausa. Organiza os horários. Priorize as tarefas. Defina metas. Bom, até a metade de março eu quero estar vencido esses exercícios aqui. Coloca aqueles teus post-its, sabe, no teu quarto aí, algum lugar. Minha meta até dia 10 de março é fazer tantos exercícios. Também não estabelece metas que tu não vai conseguir cumprir. É que nem eu, todos os anos, no meu aplicativo de corrida, eu ponho que eu tenho que correr 1.000 quilômetros por dia. Porra. Quem me dera por dia. 1.000 quilômetros por ano. Cara, eu não consigo fazer 50% disso. Vocês entendem? Então, tu tem que estabelecer metas que tu vá conseguir cumprir. Porque isso, psicologicamente, é extremamente importante. Por isso, não estabelece. Eu vou fazer 1.000 exercícios. Eu vou te dizer, em um mês, para quê? Tu entende? Se tu pode fazer 100. E aí deixa esses outros 900 para ao longo do ano. Nesses 10 meses aí que nós vamos ter aula. Depois, se arrume. Vou estudar de pijama, com ramela no olho, sei lá o quê, né? Cara de sono. Não, te arruma, põe a roupa normal. Põe a tua bermuda, sei lá, tu põe uma calça confortável. Roupa confortável para estudar. Não estuda na cama. Entende? Cama é lugar para dormir. Local para estudar, tu tem que ter o teu cantinho lá, uma mesinha que seja. Que nem o Matheus, por exemplo, aqui, me deu uma baita força. Comprei microfone para melhorar o som aqui para vocês, comprei câmera, só não consegui ainda instalar, depois até vou ver com o Matheus para ver se ele consegue instalar para mim. Ele até me mandou o linkzinho lá para instalar o negócio. Então, para melhorar aqui para vocês, tu entende? Eu tenho meu cantinho lá, comprei um fio de internet de 15 metros para botar aqui direto no computador, para não perder nada, para não ficar travando, para não ficar trancando, entende? Para quê? Porque é o meu cantinho, é lá que eu gosto de estar para dar aula. Hoje eu estou dando aula aqui na sala, porque justamente não consegui instalar os negócios lá. Então, tá vendo? Tem que ter o teu cantinho para tu ler, para sair. Não, eu vou ler na cama, daqui a pouco tá te dando sono. Tu tá com a TV ligada, daqui a pouco tá te tirando a atenção da aula, tá tirando a atenção do estudo. É até mesmo assim, a luz que fica piscando da TV sabe, te tira a concentração ali. Então, são essas coisas. Rotina. Só que lembra que a rotina, né, ela é importante, só que ela não pode ser desgastante, maçante. Tá? Evite as distrações, desliga o celular, se tu vai sentar para estudar, tu vai sentar para fazer o resumo, desliga.
Põe no silencioso, tira a vibração, tira a luzinha piscando. Põe para despertar, se tu vai estudar de 30 em 30 minutos, põe para despertar, quando der 30 minutos tu levanta, vai, toma uma água, põe 10 minutos lá, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, e aí tu pode estudar a tarde toda, tu vai ver que vai ser muito mais leve, quando tu vai assim, ó, pô, passou, eu nem percebi. Eu canso de dizer para os alunos, eu tenho pavor de dar 2 aulas na corrida, pavor. Colégio, assim, então, porque é maçante para mim, para os alunos, entende? Eu prefiro dar 30 minutos, intervalo, 30 minutos, intervalo, 30 minutos, intervalo, 30 minutos, intervalo. Eu dou 2 horas, sem problema nenhum. Mas eu prefiro dar sempre essa pausinha, porque às vezes o cara cai no banheiro, aí já perde a concentração, né? O cara não sei o quê, já perde tudo. E aí eu preferi sempre essa oxigenação. As combinações em casa, se tu tem irmão, se tem irmã que gosta de som alto, né? De repente, tá lá no teu cantinho, vamos combinar então, esse horário aqui eu quero estudar, dá para fazer silêncio, será que você pode ajudar? Combinações, conversa. Dias livres são importantes, não tem que te matar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Como eu te falei, estabelece as tuas metas. E aí, por exemplo, se tu conseguir cumprir as tuas metas, tu vai te dar 1 dia de folga a mais. Ao invés de, sei lá, tu vai escolher o sábado ou o domingo. Ok? E aí, beleza. Então, assim, se eu conseguir cumprir tudo essa semana, sábado e domingo eu não vou estudar. Entendeu? É tu te agradar, porque tu conseguiu vencer aquela demanda que tu tinha naquela semana. De repente, tu assim, eu vou estabelecer que até junho. Tá vendo que junho é longe? Põe assim, em 2 semanas. Em 2 semanas eu tenho que cumprir isso aqui. Bom, se eu cumprir isso aqui, então, no final de semana, lá da outra semana, lá, eu não vou estudar nem sábado, nem domingo. Ou, de repente, sexta, sábado e domingo. É um prêmio que tu está te dando. Aí tu já organiza para estabelecer daqui a 2 semanas. E assim tu vai. Cara, isso para o cérebro é muito importante. Quer ver? Cachorro. Como é que os caras ensinam os cãezinhos a achar? Vamos lá, agora, infelizmente, né, os terremotos na Turquia, sempre tem uma recompensa. Qual é a tua recompensa no colégio? A recompensa no colégio era assim, quando tu era pequeno, se tu passar, tu ganha um presente. Se tu... aqui em casa, como a minha mãe era professora, assim, tu não faz mais nada que a tua obrigação, né? Mas meu pai me dava uma bola de futebol. Se tu passar de ano, não ficar em recuperação. Tá vendo? Recompensa, um método skinneriano que a gente utiliza até hoje. Sabe qual é a recompensa no colégio? Se tu estudar, tu passa por média, tu sai de férias antes. Tá vendo? Olha a recompensa. Aí tu sai antes, tu curte mais as férias, enquanto a galera que fica de recuperação fica mais 2 semanas quarando lá naquele calorzão. Não é assim? É recompensa de quem estuda para quem não estuda. Talvez vocês nunca tivessem pensado nisso, mas eu estou aqui para justamente mostrar isso. É a recompensa. Então, o teu cérebro, aí para o outro ano, o que tu vai fazer? Esse ano eu vou estudar para não ficar em recuperação, né? Calorzão. É assim? Então, e obviamente, se esforçar é uma coisa que faz parte do processo. Então, olha aqui, a partir disso, então, transcreva o que aprendeu, tuas próprias palavras, por isso que eu te falei, o dia que a gente tiver a aula aqui de conteúdo mesmo, eu quero que tu anote, tu tenha as tuas anotações, aí depois, quando tu fizer a revisão, tu pode me mandar no WhatsApp, Elton, olha aqui, eu anotei isso aqui daquilo que tu falou, mas eu não estou entendendo, e eu vou te responder, eu vou adorar te responder, cara. E vou te mandar o áudio te explicando, claro, se eu não entender a letra, óbvio que não, né? Mas aí, né, me manda lá uma fotinho lá do que tu anotou, teu esqueminha, e eu vou te explicar. Não, isso aí é assim, é assado, aí tu, putz, é assim, pô, que legal, entendi. É isso. Porque aí tu vai, obviamente, né, tu vai tendo teu método. E eu vou estar aqui, como eu te falei, para te ajudar a chegar no teu objetivo. Então, olha aqui, melhor maneira de... tá vendo que eu estou repetindo isso. Aliás, e nem sou eu, né? Tá vendo que isso aqui tudo eu tirei da internet e todo mundo está dizendo a mesma coisa. A melhor maneira de tu aprender algo é sempre tu ensinar para alguém.
Ó, como você quer aprender? Se você sabe o que quer aprender, você se distrai facilmente. Então, assim, ó, foca. Ah, não desista de estudar por causa de dias ruins. Seja persistente. Dias ruins tu vai ter ao longo do ano. Dias pesados, cansativos, tu vai ter ao longo do ano. Isso não tem como dizer que não, cara. Eu vou ter, tu vai ter. Esperamos que seja mínimos, óbvio. Estou torcendo para isso, para vocês e para mim. Entende? Mas nós vamos ter. Isso não quer dizer que tu tem que desanimar. Ah, problemas de família, com namorado, namorada, vamos ter. Vocês, né? Eu não, eu já estou fora dessa barca aí. Ah, então, entende? Tipo, todo mundo vai ter. Só que isso não pode interferir no teu processo. O teu processo não pode ser interrompido por causa disso. Ah, então, te lembra disso. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o que tu tem que priorizar. Não esquece redação, né? Então, ó, priorize matemática, ciência e natureza e redação. Redação é fundamental. Mas não dá para descartar linguagens e humanas. Vai por mim, que eu já vi aí, ó, gente muito boa não entrar por causa de linguagens e humanas. Principalmente humanas. Principalmente linguagens. Tá? Faça um bom planejamento. Posso te ajudar se tu quiser. Quiser me mandar teus horários, me manda, eu te ajudo a encaixar as coisas. Olha se está sobrecarregado de uma coisa ou outra. Prioriza aquilo que tu tem dificuldade. Não adianta dizer assim, eu não gosto disso, eu não vou estudar isso. Canso de dizer para os meus alunos, não dá para escolher disciplina e não dá para escolher professor. Só consegue escolher professor em grupo de estudo. Aí tu escolhe. O resto é o que tem. E se é o que tem, tu tem que ir lá estudar e aprender, velho. Tirar o máximo que tu puder. Faça questões de vestibulares, e aí, obviamente, de Enem anteriores, né? E atente-se, principalmente, que diz no edital. Claro que isso aqui nós professores, né, e cursos e escolas, a gente dá um ênfase maior, né, porque a gente tem que estar sempre de olho, que pode entrar uma matéria, tirar outra, essas coisas acontecem. E aí, as minhas dicas, olha aí, ó. Dorme bem, né? Com regularidade. Isso é importante, essa rotina de sono, já te falei. Organização depende desse tempo, né? Determine suas prioridades de estudo, o que tu vai estudar mais, o que tu precisa estudar mais. Vamos lá, eu tenho vários aqui que já foram meus alunos ano passado, tá? Então, assim, ó, vocês sabem o que vocês foram mal. Vocês sabem quanto vocês acertaram e o que precisam melhorar. Esse é o ponto. Quem vai fazer Enem ou algum vestibular pela primeira vez, vamos lá. O que tu tá indo mal no colégio? O que tu sempre foi mal no colégio? Sei lá, história. Beleza. Então, tu sabe que história tu tem que dar uma priorizada. Entende? Tu tem que dar uma priorizada. Mas eu não gosto, tá bem? Também não gostava de matemática, tive que estudar. Então, são processos, tá? Então, ó, isso é estratégia. Tem que ter, pessoal. É que a Isabelle está offline aí, não sei se ela está online. Porque a Isabelle, eu converso muito com ela, como eu falei para vocês, eu tenho contato com ela, né? Desde sempre, né? Desde o primeiro ano, tá aqui. Eu e a Isabelle, a gente sempre troca ideia assim. E ela sabe o que eu estou dizendo. Tudo é estratégia. Tudo é, entre aspas, né? Técnica. Né? Também faz parte. Tu vai botar numa universidade ou tu vai botar a tua nota na outra universidade, pensando do SISU. Tudo é estratégia. Aí tu vê, né? Não era para ser assim, porque era para ser quem tem mais nota, mas tudo bem. Né? Mas é isso, faz parte do processo. Se faz parte, então nós temos que nos adaptar. Eu não vou fazer nada, vou acertar 40 em tudo, 40 em gabarito. Entende? Tá bem? Tu tem essa confiança legal, eu tô aqui para te ajudar. E que bom que tu gabarites tudo, entende? Agora, se tu, né, não vai chegar lá, então é isso aí, vamos pensar, o que eu falei? Eu não gosto de utilizar falhar, né? Porque, pensa, a gente, porque vocês não falharam.
Vocês deram o melhor de vocês naquilo que vocês podiam. Só que esse melhor para o ano que passou não foi suficiente. Entendeu? Então, o teu melhor esse ano, lembra aquela piadinha, não sei assim, um verbete, né? Que as pessoas falam, a gente tem que melhorar sempre. Então, para esse ano, tu tem que melhorar sempre. Então, tu tem que melhorar naquilo que tu foi mal, tu tem que fazer diferente algumas outras coisas. Pô, Elton, mas eu me matei estudando, e eu sei que tem gente que está aqui no grupo que se matou estudando. E que não chegou, mas vai chegar. Eu já falei, eu só me aposento depois que passar. Entende? Então, são essas coisas. Tipo, vai chegar. Só que, vamos lá. Se não está dando certo, minha evolução está sendo vagarosa, eu tenho que mudar alguma coisa. Eu tenho... Pô, mas vamos lá. Eu nunca fiz Enem, ou o pessoal que está aí no terceiro ano, que está chegando. Eu fiz ano passado, estou louco para saber a minha nota, sai agora em março, né? Que é a gente chama de como é que é? Os treineiros, né? Então, vai sair a nota, e aí tu vai ver, ó, o que eu fui mal, o que eu fui bem. Essa é a tua nota base. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho gente de 715, 760 e poucos, eu tenho gente de 600 e pouco, entende? Eu tenho isso aqui no grupo. Então, vamos lá, o que fez eu ter 600 e pouco? Vamos lá, vou pegar um exemplo aqui, 718, se não me engano, ou 708, por aí. O que fez eu ter 708? Só que a nota anterior dessa mesma pessoa tinha sido 500 e pouco. Então, a pessoa evoluiu 200 pontos. É muito, pessoal. Só que eu digo agora, será que vai mais 200 para chegar a 900? Calma. Vamos lá. O que eu fiz de bom? Isso. Deu certo? Deu. Melhorei um monte? Sim. Vou fazer de novo. Tanto é que está no grupo aqui de novo. Entende? Agora, o que eu posso fazer para melhorar nas outras? Eu tenho que fazer. Então, se eu estudei menos, se eu assisti aula de menos, etc, 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 se eu estava com sono, dormindo, não sei o que mais, tem que tomar aquele cafezinho, aí eu vou lá, né, peço para o meu mordomo lá no cursinho e tal. Entende? Então, é isso aí. É sacudir essa poeira e continuar. Olha aqui, ó. Depois aqui na sequência. Atenção ao lugar de estudo, como eu te falei. Te organiza. Eu não tenho aqui na minha casa, Elton. Então, organiza. A mesa, sei lá. Eu sempre sugiro, né? Um local só teu. Uma mesinha que seja na tua casa aí, pequenininha, só teu. Põe num cantinho lá na garagem, sei lá. No cantinho do teu quarto, só teu, com teus livros, com as tuas anotações, com teus post-it, com tuas fórmulas, sei lá o que tu tem, só teu. Isso é muito legal, porque aí tu entendeu? O teu cérebro já chega assim, ó, quando olhar ali para aquela cadeira, olhar para aquela mesinha, tu sentar ali, ele vai entender, opa, agora nós temos que trabalhar para isso. E vou te dizer, fisiologicamente, é assim que funciona mesmo. Conversei com uma das colegas também, está aqui no grupo, que me procurou lá ano passado, dizendo que tinha interesse em fazer o grupo, e a gente conversou, trocou uma ideia. O que eu falei para essa pessoa? Falei assim, ó, descansa janeiro, e aí quando começar fevereiro, tu volta a tocar em algumas coisas. Porque ela já tinha entendido que não ia passar, né? Nem sabia a nota ainda, mas achava que não ia passar. E aí em fevereiro tu começa a rever algumas coisas. Eu não fui bem, sei lá, em biologia. Começa a retomar conceitos básicos de biologia. Química também não, conceitos básicos de química. Isso eu conversei com essa pessoa. Entendeu? Mas não fez, agora de repente a pessoa até ficou... Não tem problema. Estamos em março. Entendeu? Nós temos 10 meses. 10 meses. É mais que uma gravidez. Entende? Então, assim, ó, teu cérebro trabalha dessa forma. Então, tu não precisa saber tudo agora. Agora em março. Nem em abril, nem em maio. Entende? É um processo. De novo, ele é lento, ele é gradual. É processo. Não adianta atropelar, não adianta sair te matando agora. Que eu vou fazer tudo, 1 milhão de exercícios, 1 milhão de resumo de tudo.
tu não aguenta, tu não chega a junho. Não é, Matheus? Ah, é assim, tu tem que ir, né, no teu tempo. Se o teu tempo está te dizendo, se o teu corpo está te dizendo que dá para ir, beleza. Se o teu corpo está dizendo assim, ó, tô cansado, tira a tua folguinha aquela, estabelece o teu processo, a tua meta da semana ou daqueles 10 dias, entendeu? Eu prefiro por semana. Ou 10 dias, que aí tu pode fazer 3 vezes por mês. E te dá esse presente. Entendeu? É isso. O cérebro trabalha dessa forma. Tu foi ensinado assim toda a tua vida. Se tu estudar, tu passa, tu entra em férias. Se tu não estudar, tu não entra em férias, tu fica de exame e ainda pode rodar. Ó, distrações, né? Ó, divide seu tempo, né, entre leitura, exercícios e revisões, que a gente estava conversando. Não dá, escuta o que o tio Elton está te dizendo, não dá para estudar só de uma forma. Eu só vou fazer resumo, ou eu só vou fazer exercício. Não dá. Aí, Elton, eu tenho os resuminhos do ano passado. Legal. Guarda eles, deixa eles aí, mas tu vai fazer todos eles de novo. Mas eu vou perder muito tempo, eu vou deixar para fazer exercício. Eu estou te falando. Faz o resumo e faz o exercício. De novo. A Isabelle, que foi minha aluna, vai entender. Muitas vezes eu chegava de tarde lá no curso, né, que eu trabalho, e eles estavam fazendo exercício com um aluno que passou, né, para medicina. O aluno conhece, só para vocês terem ideia, o aluno que passou, ele sabia, ele explicava a questão, ele nem olhava, ele nem lia, não dava nem tempo de ler a questão. E ele já explicava como que se fazia aquela questão. Sabe por quê? Porque ele repetiu tantas vezes aquele exercício, sei lá, se era de matemática, física, né, que eram uns negócios lá no quadro, lá, eu não entendia nada daquilo lá que eles botavam, ficavam estudando lá de tarde, que tipo, ele sabia tanto aquele exercício, ele tinha feito tantas vezes que ele não precisava nem ler, que ele já sabia fazer como é que se fazia. Sabe como é que se chama isso? Um processo. Ele teve que passar várias vezes por esse processo, sempre ali batia na trave, até que esse ano, né, foi chamado na UFPEL, agora passou na FURG. Ok? Então, é um processo, uma hora vai. Entende? Só que é aquela coisa, é tu olhar assim, tá, isso aí eu sei. E aquela coisa também que eu canso de dizer para os alunos, né, que já estão, não caiam naquela história, isso eu já sei. Isso eu já sei, mas preciso revisar. Lembra disso. Isso eu já sei, mas eu preciso revisar. Porque isso eu já sei, eu já vi vários alunos errar questões daquilo que ele já sabia, e aí chega lá, não lembrava disso, e era uma bobagemzinha. E erra. Depois, ó, não esquece, cara, tens que ter alguma atividade. Ou vai pedalar, ou vai caminhar. E aí, quando eu digo atividade física aqui, também entende uma atividade social, tá? De tipo, tu ir num, sei lá, se tu gosta de igreja, se tu vai, não sei, mas tu tem que ter essa atividade. Tu tem que ser, não é só estudo. Tem que ter essa atividade. Uma pedalada, uma caminhada. E não é aquela caminhada que tu faz para o colégio ou que tu faz para casa. O teu corpo tem que entender que tu te organizou, que tu te vestiu, que agora tu vai caminhar, que agora tu vai para o teu lazer, que agora tu vai para a tua atividade física. Vou botar minha bermudinha, né, meu tênisinho e vou caminhar na beira da praia. O Henrique que mora aí no cassino. Vou dar minha caminhada na avenida. E vai para caminhar, não é para ir ver as parcerias lá e parar. Não, tu vai, caminha, volta, toma o teu banho, descansa. É isso. Teu corpo precisa disso. Fisicamente, psicologicamente. Por isso que eu digo, parece, gurizada, isso que eu estou falando para vocês hoje parece bobagem. Mas não é. Se tu pegar qualquer vídeo aí de neurociência no YouTube, tu vai ver que o que eu estou falando daqui para vocês, é o que eu tenho de experiência de sala de aula, o que eu tenho de experiência com aluno, de aprovar aluno para medicina,
e o que eu li sobre neurociência. Entende? Então, isso aqui é científico. Isso aí não é o que o Elton acha. Isso aqui é fato. Tu precisa... Aliás, tu não, né? Todos nós precisamos. Quem trabalha, quem estuda, todo mundo precisa. Ah? Então, ó, metas, estabelece as tuas metas, tá? Vê lá o que fica melhor para ti, né? Te dá aquele presente que eu te falei, ou folga, ou uma festa, ou não sei, tá? É isso, metas. Tá? Ó, marca datas mais importantes, organização, né? Então, data de simulado. Simulado na internet tem vários gratuitos, até de cursinhos aí de fora da cidade, ok? Então, tem simulado, pô, vários, ângulo, segue essas páginas. Ah, é o ano que tu tem para seguir. Segue essas páginas, segue a minha página lá também, curte as minhas coisas, compartilha se puder, né? Me marca, né, Matheus? Me marca se puder também. Então, olha aqui, ó, tipo, sabe? Segue. Agora que já terminou, já tenho, né, as vagas aí, o pessoal que já está no grupo, tu vai ver, agora vai ser só conteúdo daqui em diante. Lá na minha página vai ser só conteúdo. Ah, é sempre uma leiturinha bobinha. Hoje mesmo eu botei lá sobre vacina bivalente e monovalente. Abre lá e vai lá e lê lá do Ministério da Saúde. Vai ver o que é vacina, porque amanhã depois pode cair. Eu vou te dizer, ó, o que um aluno me falou, várias coisas eu posto, assim, eu sempre posto stories de várias páginas e tal, que eu sigo, né? E aí os alunos assim, cara, sabia que várias coisas caiu no Enem, caiu porque tu postava nos teus stories? Eu assim, pois é. Quem abre lá e vai lá e dá uma leiturinha, que é uns textinhos curtinhos, não custa nada, não dói nada. Não só minha, pode seguir outros professores também. Tem vários aí, né? De outras disciplinas, inclusive. Ó, não esqueça do tempo de lazer que eu te falei. Não tem como abrir mão disso. Ah, isso é extremamente importante. Ah, e aí, quando é lazer mesmo. Esquece o resto, não fica aquele sentimento de culpa, desde que aquilo esteja dentro da tua organização. Ah, ó, eu me organizei essa semana para, no final de semana, eu tenho o aniversário lá da minha amiga. Ah, e no show lá, não sei de quem. Beleza, então tu te organizou para aquilo. Ah, tu puxou um horário daqui, tu botou um horário para ali. E aí, óbvio, né? Tu vai conseguir tranquilamente. E aí não precisa ir com aquele sentimento de culpa, né? Quando assim, sair final de semana, que não dá. Todos os finais de semana. Ah, e aqui já vou até dizer para vocês, ó, isso aqui não segue esse aqui, tá? Prof. Elton da Costa Bill não sou eu, tá? Porque esse aqui foi hackeado. Então, o meu é Prof. Elton da Costa Bill real. Tem um real aqui no final. Ah, o resto é tudo sou eu mesmo. Agora, esse aqui não segue lá porque o cara pede Pix e não sei lá o que ele mais faz lá. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos lá, então. Agora, vamos ao que interessa. Vamos iniciar, então, esse processo aí. Não precisamos correr, como eu falei para vocês, estamos começando cedo, para ir bem tranquilo ao longo do ano. Então, a gente começa, ó, deixa eu fechar aqui, com essa partezinha aqui, que é o método científico. Eu costumo dizer, né, é a base da ciência. Tá? Às vezes, a gente vê isso aí no início, quando a gente vê biologia, ou até mesmo lá no ensino fundamental, quando a gente fala, né, de ciência para os alunos, tá? E aí a gente tem essa partezinha aí que é extremamente importante. Tá? Por quê? Porque isso já veio questões nas ciências humanas, já veio questões na ciência da natureza, e são questões recorrentes em vestibulares. E às vezes elas não vêm tão direto, elas vêm às vezes camufladas, né? Porque vem naquela questão de interpretação. Então, ó, o que é um método? Método é como se fosse uma receita. Tá? Como é que a gente produz ciência? Né? Que foi tão discutida aí em 2 anos de pandemia e tal. Né? Ciência é ciência. A ciência, realmente ela é questionável. Tá? Isso eu quero deixar claro para vocês. A ciência, ela é questionável. O conhecimento científico, ele é questionável. Só que ele é questionável, pessoal, desde que tu estabeleça um método de estudo. Tá? Ó, vou pegar um exemplo aqui, ó. Ó, cloroquina é uma medicação para o COVID. Beleza. O que eu preciso questionar isso?
Método científico. Qual é a minha testagem? Quantas pessoas eu testei a cloroquina que salvaram pessoas? Meia dúzia? De um universo de quantos? Entende? Então, é questionável. Eu vou questionar com um método científico. Bom, eu vou pegar 1000 pessoas e vou testar cloroquina. 1000 pessoas com Covid vou testar. E aí eu vou ver que apenas 6 melhoraram. Né? E isso é extremamente irrelevante. Ou seja, não serve a medicação. Então, isso é ciência. Isso é método. Como é que eu fiz isso? Peguei pessoas com Covid e testei. Usei a medicação. Estou dando um exemplo que foi bem atual aí para nós. Então, é um conjunto de regras. Tá? É um conjunto de regras para que a gente obtenha um conhecimento científico. Lembra que informação é diferente de conhecimento. Vou repetir. Informação é diferente de conhecimento. Então, quando eu te dou uma informação, tu pode transformar isso em conhecimento ou não. Ou pode ser conhecimento ou não. Vou te dar outro exemplo. Imagina que eu boto um negócio lá no grupo. Pessoal, sei lá, em Rio Grande está tendo tantos assassinatos. Qual é a fonte disso? Qual é o método que eu utilizei para te passar essa informação? Aonde isso foi produzido? Aonde isso está sendo produzido como conhecimento? Bom, é lá da brigada, a fonte é lá da brigada. Tá, mas quem é que falou? O meu tio que trabalha lá. Entendeu? É que nem o velho do Zap. Do WhatsApp, ou a velha do WhatsApp. Entendeu? Então, não tem uma fonte. Bom, saiu, tá lá no site da brigada, do batalhão ali. Bom. Entendeu? Então, passou por um processo. Isso realmente é conhecimento. Então, conhecimento é diferente de informação. Informação é aquilo que tu passa para o teu colega, boca a boca, entende? Agora, conhecimento é algo bem diferente. Conhecimento ele precisa ser publicado. Conhecimento ele precisa ter uma fonte, olha a palavra, confiável. Ele precisa ter um estudo reconhecido sobre aquilo. Então, isso é para isso que existe método. É a mesma coisa, tu vai fazer um bolo. Tu faz um bolo de qualquer jeito? Não. O que tu tem para fazer um bolo? É bem isso, tá? O que tu tem para fazer um bolo? Um método, que é a receita. Se tu alterar, tu sabe que aquela receita talvez não dê certo. Então é isso. O método científico é uma maneira, um conjunto de regras que faz com que tu possa obter o quê? Conhecimento científico. Olha aqui. São etapas seguidas, né? Que se cria um padrão. Tá vendo? Tu padroniza os estudos. Então, tu tem que ter uma observação, tu tem que ter um levantamento de hipóteses, tu tem que ter uma testagem, tu tem que ter resultados, tu tem que ter, né, análise desses resultados e tu tem que ter uma conclusão. É isso, basicamente é isso. Então, olha aqui, a teoria científica é considerada fiável. Ou seja, né, ela é fiel quando utilizado o método científico correto. Por isso que eu te falei. Morreram tantas pessoas lá. Lá onde? Em algum lugar. Mas que método utilizou? Não, eu contei. Entende? Então, é um método que não é confiável. Porque é o Elton. O Elton pode ter N outros interesses por trás. Na verdade, nunca é por trás, né? É sempre na cara. Entende? Então, faz com que seja repetida indefinidamente. Então, se eu repetir aquilo lá várias vezes, o resultado vai ser o mesmo. Ou ele vai te dar variações muito baixas. Vamos testar a vacina. Realmente funciona em 78% das pessoas. Ficam imunizadas. Tá vendo? É um resultado completamente diferente de 6%. Então, e foi repetido, e foi repetido, e repetido em vários lugares do mundo, né? Para que a gente pudesse, então, produzir, por exemplo, pegar agora mais recente, as vacinas para o Covid. Precisou ser testado, precisou ter resultados e precisou chegar a uma conclusão.
Lembram da Sputnik, a vacina? A Sputnik, produzida na Rússia? Por que o Brasil não comprou? Aliás, tá, não vamos entrar no mérito, tá? Olha aqui, ó. Por que outros países não compraram a Sputnik da Rússia? Porque não se tinha o quê? Testagens confiáveis, ou seja, resultados confiáveis. O método, entre aspas, tá? Era obscuro. Aqui na Argentina, comprou. Porque lembra, a Rússia foi uma das primeiras a produzir essa vacina. Aí todo mundo ficou assustado com a rapidez, né? Mas é porque o Covid, o SARS, o vírus SARS, ele existe há mais de 200 anos entre nós. Entende? Então já se conhecia o vírus. Essa mutação é que foi o problema. Né? E a grande dispersão dele foi o problema. Então agora até saiu uma palavra, olha a palavra que eu vou utilizar, saiu uma notícia, tá vendo? Uma informação e não um conhecimento, que pode ter sido realmente um vazamento nos laboratórios chineses que permitiu que o Covid contaminasse humanos. Agora, acho que, não sei se foi domingo que eu escutei, acho que na Gaúcha, inclusive. Tá vendo? Então, é isso. Tem que ser confiável, tu tem que ter uma fonte segura para isso. Tá? Bom, então olha aí, ó. Então existem duas formas, né? O método dedutivo, né? E o método indutivo. Vamos conversar primeiro sobre esse aí, o dedutivo, tá? Então, ó, o método começa com uma dedução. Sério? Sério? Que será examinado até que seja encontrado o resultado final. Olha aqui, ó. É usado para testar as hipóteses já existentes. E assim provar teorias. Depois a gente vai entrar o que é teoria, o que é hipótese, né? O que é lei, tá lá no finalzinho, tá? As hipóteses iniciais usadas nesse tipo de método são denominadas axiomas e as teorias são chamadas de teoremas. Me diz um teorema famoso aí, todo mundo sabe. Perfeito, Henrique. Isso aí, olha aqui, ó. Tem que ter grupo de base e grupo de teste. Perfeito. É isso aí. A gente vai ver agora na sequência. Perfeito. Tudo, tá? Qualquer experimento científico, principalmente com seres vivos, vamos botar assim, e aí tu pode pegar até mesmo vírus, tá? Vírus, que não é ser vivo, mas tudo bem. Vírus, bactérias, protozoários, fungos, animais e vegetais, tu tem que ter o grupo teste. Tá? Tu tem que ter aquele grupo que não vai sofrer, aquele grupo chamado de grupo controle e o grupo teste. O grupo controle é aquele que tu não quer influência nenhuma. Lembra a história do placebo? Tem gente que tomou vacina que era placebo, ou seja, que era aguinha. Tá? Por quê? Para comparar aquele grupo que era placebo, comparar com aquele grupo que aconteceu o quê? Que tomou realmente a vacina, para ver se criava imunidade ou não. É legal isso. Eu assisti ontem, cara, até de madrugada, tá? Chorei litros, por incrível que pareça. É um baita homem velho desse aqui chorando, né? Chorei litros. Recomeço o nome da série. Já estou até adiantando. E aí ele participa... vou dar uma spoiler aqui. Ele participa, por exemplo, é de amor e tal, e ele participa de um grupo de câncer, né? Se ele era placebo ou não. E aí fala bem dessa parte do método científico. Então, me diz um teorema famoso aí, né? Vamos pegar na matemática, hein? Teorema de Pitágoras, né? Entendeu? Teorema de Pitágoras. Então, então o teorema é o quê? Olha só, é uma teoria. Entende? Depois, mais adiante, a gente vai ver que partiu de um método dedutivo. Então, as pessoas tinham hipóteses na época, né? E aí o Pitágoras foi lá e escreveu essa teoria. E aí, a partir dessa teoria, ele se tornou um teorema de Pitágoras. Tá? Bom, depois aqui, estamos terminando por hoje. Olha aqui, o método indutivo. Esse método parte das generalizações recolhidas a partir de observações específicas.
Então, ele não parte de algo que já existia. Olha lá, ó. Aqui, lembra? Já era algo sobre hipóteses. Tá? Então, a partir dessas observações específicas, ou seja, parte do específico para o geral. É o inverso. Aqui partia do geral para o específico. Tá? Todas as teorias têm que ser comprovadas praticamente? Não. Tem que ser comprovadas teoricamente. Entendeu? Por isso que elas saem das teorias. Aí viram teoremas. Agora, olha só. Olha aqui, ó. Em resumo, o método indutivo parte de observações e o dedutivo da teoria. Viu, Matheus? Ambos têm como meta o conhecimento da verdade. Ou seja, né? Um parte do nosso dia a dia. Olhei uma maçã cair. Né? Por que ela cai? Eu vi, eu observei. Então, a partir dali, eu levanto hipóteses. Entendeu? E aí eu tenho um método indutivo. Bom, se eu já tenho a teoria, eu tenho algo que é teórico, e dali eu levanto as hipóteses, aí eu tenho um método dedutivo. O mais utilizado no nosso cotidiano, eu digo no nosso científico, tá? Principalmente nas ciências biológicas, é o indutivo. Né? Por quê? Porque são as observações. Eu vejo as pessoas morrendo com alguma doença, eu vou investigar o porquê dessa doença. Eu vou levantar a hipótese, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, né? E aí eu vou vendo. Beleza? Paramos por aqui hoje. É boa essa aula. Eu costumo dizer que essa aula é extremamente importante para tu organizar a tua cabecinha, que não é só assistir a aula do tio Elton, né? Tem muita coisa que tu tem que fazer. E aí, quando eu digo muita coisa, não se sintam também sobrecarregados, mas que faz parte, tá? E aí a gente vai conversando aí na sequência, tá bem?